Bom, muito boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver hoje acompanhando essa live com a gente. Nós somos a Hikma International Ministries e hoje nós seguimos com mais uma live aí com um assunto um pouco diferente. Na semana passada nós encerramos a série Princípio e Forma e hoje nós teremos uma live um pouco diferente. Seria assim um parêntese entre uma série e outra. E hoje nós vamos falar sobre o Ramadã para o muçulmano. O Ramadã que começou no dia 23 de abril desse mês, 23 de abril, perdão, e termina no dia 23 desse mês de maio. E a nossa ideia aqui é dialogar, é trazer reflexões práticas sobre assuntos diferentes, e hoje nós temos esse assunto um pouco desconhecido para muitos, e a ideia é enxergar os nossos irmãos muçulmanos com muita humanidade, com muito respeito, e buscar entender um pouco mais sobre as suas práticas religiosas e a sua fé. E para isso vai estar com a gente hoje o jornalista, escritor e especialista em estudos islâmicos, Silvio Meirelles. E para apresentar o nosso convidado, eu vou passar a bola para o Jefferson, também especialista em estudos islâmicos, para a gente dar seguimento aí a essa nossa conversa. Jefferson, por favor. Bom, boa noite a todos, boa tarde a todos. Nós estamos nesse mês aí e decidimos, né, como seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse tópico na visão do muçulmano e trazer alguns detalhes. Interessante é que alguns de nós aqui já moramos em países de maioria muçulmana, já tivemos a oportunidade de estar no meio deles durante o Ramadã, né? E uma das pessoas que está aqui com a gente hoje é o meu amigo Silvio Meirelles. Uma boa noite aí, Silvio. Prazer ter você com a gente aqui. O Silvio é um amigo já de longa data e a gente louva a Deus pela vida dele. Tem feito um trabalho muito significativo como jornalista, na própria apresentação, né, quando nós lançamos aí a ideia da live, foi feita a introdução ali, jornalista, escritor, editor, tem uma editora no Brasil, inclusive 2 livros aí, um que nós temos direito autoral, e a minha tese que foi transformada em livro, vai ser publicada pela editora qual o Silvio hoje é o responsável, e o Silvio tem se envolvido nessa área dos estudos islâmicos e tem se aprofundado, e sempre trocamos informações, e muitos anos atrás nós sonhamos lá, muitos anos atrás, de formarmos aí um centro de estudo islâmico. Aí logo depois eu fui ele estava no jornalismo, fazendo a faculdade, eu fui para os Estados Unidos também, fazer o PhD, e aí agora com essa etapa nova aí, né, o Silvio, a gente está se aproximando, e Silvio, é um prazer, viu, ter você aqui com a gente, e nós temos hoje aí algumas perguntas, na verdade é um guia para a gente poder estar conversando, e então que você use aí esse tempo inicial para você também falar um pouquinho de você, falar um pouquinho da família, e mais uma vez é um prazer ter você com a gente aqui. Bem, aqui é boa tarde, né? Primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ter acompanhado aí as lives, e chegou a minha vez, né? E é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar compartilhando o que Deus tem feito, o que é de grande significado, né? Esse mês do Ramadã. Eu acho que é um tema muito útil, né, para esta época. Estamos nesse mês, e para mim é uma alegria estar aqui com vocês e estar aprendendo mais, estar conversando sobre um tema tão muitas vezes ignorado, tão desconhecido mesmo
estando tão já inserido na sociedade hoje. O mundo divulga, né, que o Ramadã começou, os jornais divulgam que o Ramadã começou, já existe um certo preparo no Ocidente, coisa que não havia poucos anos atrás, que o Ramadã está acontecendo, e isso é uma novidade até, isso é uma coisa que acontecia há poucos anos atrás. Hoje já está começando a fazer parte já até, né, do calendário, né, de vários países ocidentais, que já, claro que já é parte do Oriente, dos países árabes há muitos anos, mas agora já está começando a fazer parte mesmo. Países tomam várias atitudes, né, para receber, para apoiar esse evento dos muçulmanos. Bom, Silvio. Pode ir, eu acho que dentro ainda da apresentação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência de ter vivido, né, num país, né? Comenta um pouquinho aí, sobre essa sua experiência de já ter vivido num país de maioria muçulmana, aquilo que você entende que pode ser falado, e até mesmo aí como a sua família nasce nesse contexto, né? Nesse contexto de compartilha um pouquinho antes da gente começar a sabatina, como diz aí, como a gente fala, né? Sim. É uma história longa, mas claro, eu vou resumir aqui. Eu comecei vamos dizer assim, ministério, né? Como as pessoas chamam, né? Em 2000, eu morava no estado do Amapá, eu fui para São Paulo, ingressei na Jocum Jovens com a Missão. Ali, depois de um ano, fui para Jocum, Rio de Janeiro, e lá me envolvi no projeto de treinamento missionário para enviar candidatos a trabalhar em povos árabes, enviar para alguns países. Aí eu entrei nesse projeto chamado Projeto Ismael. Foi um tempo muito interessante, aí estudamos idiomas, vários temas, e aí foi em 2001 que apareceu um cara dando aula de árabe para a gente, foi o nosso primeiro professor de árabe, um cara todo entusiasmado, chamado Jefferson Chagas, dando aula de árabe para nós. Aí foi ali que nós tivemos o primeiro contato, em 2001, na Jocum Rio de Janeiro, e o Jefferson já veio compartilhando a paixão dele por esse povo, e isso foi contaminando assim a gente. Eu também, claro, fui contaminado com isso, e foi muito útil ter a presença do Jefferson em 2001 lá no Rio de Janeiro, que tirou muitas perguntas, muitas dúvidas que eu tinha sobre isso, e fiquei mais firme no propósito depois disso também. E acabando meu tempo no Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, como o Jefferson mencionou, né, eu comecei a me corresponder através de e-mails com uma moça russa, tá? E que eu tinha conseguido o e-mail dela lá no Rio de Janeiro mesmo, na aula de inglês, com alguns amigos que moraram na Rússia. Comecei a me corresponder por e-mail e mandando aquela florzinha de MSN, aquela coisa toda, e fui para a Inglaterra. Morei um ano na Inglaterra. Como estava na Inglaterra, com a segunda parte do meu inglês, né, com o segundo tempo assim, para estudar a língua, foi que a Darina, né, ela passou a russa, ela é russa, passou pela Inglaterra, passou um dia, e nós nos encontramos a primeira vez no Heathrow, né, no aeroporto de Londres, e foi ali que eu a pedi em casamento. Eu lembro muito bem, 3h30 da manhã, uma mulher limpando o chão do aeroporto, e eu, num café, pedi ela em casamento ali no Heathrow Aeroporto, e a gente ficou noivo, né, ali em Heathrow. Foi bem curioso. Depois acabou meu tempo na Inglaterra, e aí eu fui para o Egito. Fiquei no Egito, morei no Egito 3 anos. Depois do segundo ano que eu morei no Egito, aí a Darina apareceu lá no Egito. Nós casamos no Egito. Eu casei na igreja Kawthar do Bara, na maior igreja evangélica, né, árabe do Oriente Médio. E foi muito interessante casar numa cultura árabe, né, casar num local de maioria muçulmana, entendeu? E foi muito legal, foi muito interessante, bem desafiador, entendeu? E
ali eu comecei a ter mais interesse sobre povos muçulmanos, mais ainda inserido na cultura, entendeu? E nisso, chegou aqui uma curiosa, nisso eu comecei a ter mais contato com assuntos do Abuna Zacarias, que tratava bastante mais temas mais profundos sobre o islamismo, e isso me despertou mais a vontade de conhecer mais questões apologéticas e outras coisas sobre o Islã. E dali, continuei no Egito, foi um tempo que eu morei 3 anos. Hoje eu já não tenho muita limitação assim, do que falar, falo que na época eu tinha algumas limitações, devido a estar morando num país árabe, lá eu estudei a língua árabe, aprendi o egípcio de rua, né, o árabe de rua, e foi desafiador morar numa cultura de predominância muçulmana. Vivi 3 ramadãs, né, no Egito, e foi um tempo que eu recomendo mais para aquele que tem um bom preparo, porque não é fácil para um brasileiro, um ocidental, estar num país árabe e compartilhar sua vida, né, com uma cultura totalmente distinta da sua, totalmente diferente. Né? Silvio, primeiramente, boa tarde, né? Sim, boa tarde. Vamos entrar um pouquinho, então, você até falando um pouco da sua experiência, eu até lembrei de uma live que nós tivemos aqui com o pastor Luiz Carlos, em que nós estávamos conversando sobre a preparação daquele vocacionado para ir para o campo transcultural. Seria interessante conversarmos sobre isso, mas isso é um assunto para outra oportunidade, seria interessante. Mas vamos falar um pouco sobre eu vou falar da perspectiva do brasileiro médio que conhece quase nada a respeito do Ramadã. O que eu sei é que o Ramadã é um mês de jejum dos muçulmanos. É isso que eu sei. Agora, eu queria entender um pouco mais sobre o que significa o Ramadã. O que significa é um pacote inteiro de perguntas, né? Sim, claro. O que é o Ramadã, mas não da nossa perspectiva, da perspectiva do muçulmano. O que é o Ramadã para eles? Qual é a importância do Ramadã para eles? Primeiramente, assim, tudo que a gente pode falar sobre o Ramadã, tudo que a gente pode dar créditos, tudo que podemos relacionar sobre o Ramadã, ele tem um princípio aí que nós não podemos esquecer de forma alguma. É que o muçulmano, ele procura a imitar tudo que o profeta Maomé fez. Se você começar a ver o Ramadã por essa ótica, você vai entender mais o princípio Ramadã. Então, o muçulmano, a vida dele, de todas as formas, é tentar imitar atos do profeta, como ele se vestia, como ele usava a barba, como ele levantava, como ele orava. E o Ramadã é justamente uma imitação. Os muçulmanos têm como uma imitação de atos de Maomé, o que Maomé viveu, o que Maomé passou. Então, o fato de Maomé ter se retirado um mês para se purificar, né? Dizem que ele estava jejuando, na região da Arábia Saudita, naquela época, por ser uma rota de caravanas, era um local de peregrinação, e Maomé tinha muito contato com 360 crenças diferentes, e dessas crenças haviam budistas, haviam pessoas que, monges, né? Haviam muitos também que meditavam, né? Então a história diz que Maomé não tinha Deus naquela época, não servia necessariamente um Deus, mas ele decidiu buscar uma divindade e assim se retirou, imitando atitudes de outros que passavam naquela região que faziam a meditação. Por isso ele se retirou por um mês. Dizem que ele foi com alguns acompanhantes, porque pessoas iam até ele por ele ter uma boa condição financeira na época, de ter casado com a Hadija, uma viúva muito rica, e
Khadija é responsável pelo início do Islã, ela que financiou o islamismo, né, a esposa dele. E ele, com um tempo suficiente, então, decidiu se retirar para buscar uma divindade. E nisso, na caverna, ele até recebia visitas, e aí os companheiros, ele não estava sozinho necessariamente, os companheiros davam ajuda aos pobres ali e tudo. E nesse período que ele passou isolado, né, meditando, buscando alguma coisa, que ele recebe, vamos estar daqui a pouco mais falando sobre isso, ele recebe, então, a visita de um ser sobrenatural, acredita ele sendo o anjo Gabriel. Então, esse mês, todo esse processo de mês é considerado um mês sagrado pelos muçulmanos, um mês santo, né, um mês que Maomé viveu isso. Então, é bom que o seu seguidor também viva isso e possa imitar a Maomé. Então, isso aconteceu no ano 610 depois de Cristo. Foi o ano que consideramos realmente o início do islamismo. Acredita-se, o Maomé não recebeu a revelação logo no primeiro dia do mês. Existem estudos que dizem que foi no dia 19, 20, 23, 25, 27, resumindo, nos 10 últimos dias do mês do Ramadã, foi que começou a revelação realmente do Alcorão, do islamismo para Maomé. Então, esses... Oi. Você está dizendo, então, só para sintonizar aqui, então o Ramadã não é o jejum, né? O Ramadã é o nome do mês, não é isso? E aí Ramadã é o nome do mês. Isso. Ok. Existe uma cadeia de coisas envolvidas aí. Existem muitas coisas envolvidas. O jejum, porque ele não é um jejum completo, né? As pessoas podem comer durante 24 horas, a metade dessas 24 horas as pessoas podem comer. Então, não é um jejum que podemos comparar o jejum de Cristo, de 40 dias sem comida, né? Ou como outras pessoas fazem. Depois a gente vai estar tentando falar mais como eles fazem esse jejum. Então, Maomé saiu não necessariamente para jejuar e tudo, mas para buscar uma divindade, para buscar, né, um contato com um ser divino que ele poderia dizer que fosse verdadeiro. Então, só depois de 20 dias, praticamente, que ele estava na caverna, isso é bastante tempo, né, 20 dias ali, meditando, não temos uma forma, que aí ele, então, tem um contato com um ser, né? Então, os muçulmanos adotaram esses 30 dias de reclusão de Maomé, porque acreditam que se ele fez isso, se ele foi ricamente abençoado por essa atitude, então adotou-se um mês de oração, um mês de jejum, de separação, um mês para que o muçulmano também tenha um contato mais próximo com a divindade, com Deus. Então, foram aí 10 noites depois que Maomé começou a receber a revelação. E aí, claro, eles adotaram a lua, né, a lua nova, né, que é onde começa o jejum. Por isso que não é como o nosso calendário. Ele pode ser em vários meses do ano, dependendo do calendário lunar, né? Então, assim, isso pode ter consequências gravíssimas, dependendo do ano que é escolhido o Ramadã. Quando é escolhido no verão, muitas pessoas acabam até morrendo, porque é um momento muito quente, e aí muito difícil de fazer o jejum, e as pessoas buscam fazer, mesmo às vezes tendo algumas limitações. Então, o Ramadã é um conjunto de coisas. O principal é imitar o que Maomé fez. Seja no jejum, porque mesmo quem não está jejuando, está participando do Ramadã. Nós vamos ver que tem pessoas também que não precisam de jejuar, não podem jejuar, entendeu? Não podem, então existe isso também. Então é considerado um mês considerado um símbolo de união. Eles consideram um símbolo de união. No 9º mês do calendário islâmico, e faz parte um dos 5 pilares do islamismo. O islamismo tem chamamos de mandamentos islâmicos. Nós temos os nossos 10 mandamentos. O muçulmano tem os 5 deles. E esse é o 4º. Então, isso é uma obrigação. Não tem como o muçulmano escapar desse dia. É uma obrigação. Ele tem que cumprir esse jejum. Depois vamos estar falando mais o peso que dá
um muçulmano fazer. E como é uma sequência, são muitas coisas juntas, eles acreditam que é um momento de se desligar da terra e focar no céu. Entendo que o Maomé teve uma experiência espiritual, e aí acredita-se que esse é o momento deles possam se desligar de tudo que é terreno, e até dizem que o céu está aberto, os portões do céu estão abertos, Alá está mais acessível, e os portões do inferno estão fechados, e o diabo não está atuando nesse mês com as travessuras dele para os muçulmanos. Então, é um mês especial. Eles têm até uma frase bem interessante de cumprimentar-se uns aos outros, Ramadan Karim, né? Jeff deve saber disso. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Né? Karim vem de generoso, vem de generosidade. Né? Mubarak vem de abençoado, né? De bênção. Então, tem todo esse contexto que nós vamos estar falando também sobre a generosidade, sobre dar, sobre ajudar as pessoas. Então, é mais do que um jejum. É mais do que um jejum esse mês do Ramadã. É um evento social obrigatório. Ô, Silvio, quando essas informações que você passou, por exemplo, na Bíblia nós temos as instruções, nós temos os evangelhos, nós temos o nosso livro como bússola, como, né, para o conhecimento de Jesus, dos evangelhos, seguir a Cristo. Então, nós temos a Bíblia. Agora, quando nós, pelo menos o que chega para nós no Ocidente, é que existe o Alcorão. Então, o que chega para nós no máximo é que tem o Alcorão. Aí tem a história do anjo Gabriel, que trouxe a mensagem. Tem gente que a gente consegue, muita gente já entende isso um pouquinho mais, embora não conheça exatamente o conteúdo do Corão, acho que o Corão é igual à Bíblia, ou que representa a mesma coisa, né, tal, mas essa não é nem a questão. Mas esses detalhes que você... Eu sei, eu estou fazendo essa pergunta, ela é até intencional, eu estou fazendo para levantar a bola, porque eu sei que você é especialista na biografia de Muhammad, da Sira, né? Mas também nós temos ali, como você disse, o que Maomé, o que Alá enviou, enviou para quem? Para o mensageiro, o Rasul Alá, que é Maomé, mas também, quando Maomé viveu, ele teve os seus atos e as suas falas, que lá na frente foi compilado. Eu queria que você... Então, você está querendo dizer para mim que essas coisas todas estão no Alcorão, ou existe um regulamento que já está pronto, ou alguma coisa de lá das tradições antigas, aí hoje as pessoas seguem por causa disso. Explica para mim, tudo isso do Ramadã está no Alcorão, ou isso tem um outro guia, ou se tem um footnotes, alguma nota adicional? Como é que funciona isso no Islã, para saber essa questão de quando começa, como é que faz, nascer do sol, pôr do sol, e um monte de detalhezinhos aí que a gente vai estar falando também. Você podia dar uma explicada para a gente? Como que é essas coisas aí, esses regulamentos? Se está tudo no Alcorão, se não está? Não existe assim no Islã um local que você possa ir e possa ter respostas para um tema, na verdade. O Islã ele é bem fragmentado. Para quem é um teólogo cristão, ele vai ter uma certa dificuldade de se adaptar e se acostumar com a questão de estudos de livros sobre o islamismo, porque o Islã é um fragmento de coisas e muitas vezes você não sabe o que as pessoas aceitam, o que não aceitam. Não está no Alcorão tão detalhado como nós estamos falando aqui, né, como nós estamos abordando. O Alcorão, ele fala existem tradições, né, como o Sahih Muslim, esse livro azul aqui atrás de mim, essa compilação de tradições, e também existem partes do Alcorão que ele fala sobre o mês do Ramadã, mas ele fala mais sobre jejum, como tem na Sura 2, 185, Sura 2, 183.
Sura 97, 1:5. Então fala da noite do poder, fala do jejum, fala que é importante jejuar, mas não está assim descrito com detalhes, né, que nós conhecemos hoje. Isso aí foi algo também construído depois dos tempos, né, que foram passando, foram dando mais legitimidade e também acrescentando outros elementos ao Ramadã. Vou dar um exemplo bem prático, que existem duas divisões importantes no islamismo, o sunita e o xiita. O sunita ele é o maior, é os que seguem a sunna, né, que seguem as tradições de Maomé. Esses são os sunitas. Dizem que 90%, 92% hoje, menos de 90% dos muçulmanos do mundo são sunitas. Aí temos os xiitas, 8%, um pouco menos, dependendo de onde você está estudando. E esses xiitas seguem as tradições, seguem Ali, né, que foi um genro e foi primo de Maomé. E aí tem uma terceira divisão, que é uma terceira divisão até bem forte. Eu diria que, por mais que ela é dividida como terceira, quase todo muçulmano no mundo tem um pouquinho dessa divisão, que são os sufistas. Sufista, quando ele foi criado, ele foi um pouquinho mais além na questão dessa experiência que Maomé teve na caverna. Porque o sufista, ele, além de entender e querer seguir esse exemplo de Maomé, ele quer passar por essa experiência também. Então, o sufista, ele é o muçulmano místico. Ele fica dando voltas no seu eixo, a pessoa fica rodando no seu eixo por horas, até ficar em transe profundo, e assim eles buscam uma experiência espiritual. E isso vem do Ramadã, isso vem do mês que começou, né, influenciado pelo mês que Maomé ficou na caverna. Maomé teve essas experiências espirituais, segundo os livros islâmicos, por 23 anos, mas começou ali nesse mês do Ramadã. Então, o sufista, ele é um muçulmano místico que busca ter também uma experiência espiritual com um ser, né, com uma divindade, porque ele acredita, bom, se Maomé teve essa experiência, nós podemos ter também. Por que nós não temos isso? Então, veja bem que isso foi construído. O sufista, hoje, ele tem isso, ao contrário do sunita e o xiita. Então, não existe um local no Islã que você vai e tá critérios como você deve proceder. Existe um livro que é um livro sobre as leis, né, do Islã, as leis Sharia. Aqui, esse livrinho aqui, ele é um livro que tá é o livro mais importante sobre o que o muçulmano deve fazer. Aqui estão as leis islâmicas e aqui tem critérios, né, de obrigatoriedade do muçulmano para participar do Ramadã, mas no Alcorão não está detalhado uma parte em si, está fragmentado isso daí. Inclusive, assim, antes da próxima pergunta, mas eu estava na preparação dessa live, eu estava vendo, né, isso que você falou, né, que o Alcorão e a Sunna, que depois transformou-se em Hadith, né, que são os livros aí que você tem no fundo, essas Sim. coleções, que são as regulamentações, os detalhes vêm daí. E eu estava olhando uma desses hadiths, que foi coletado por um teólogo islâmico chamado Buhari, e ele fala algo interessante aqui, que pouca gente sabe, que o mês do Ramadã, ele até diz aqui, até vou mencionar, quem observar o jejum no mês de Ramadã e fizer com sinceridade, será recompensado por Alá e, então, seus pecados passados serão perdoados. E aí, logo depois, num outro trecho, diz o seguinte, que, na prática, se você se você seguir as orações direitinho, as 5 orações do dia, né, que o muçulmano ora 5 vezes ao dia, de sexta a sexta, e se você seguir o Ramadã de forma como está nas regulamentações, os seus pecados também
serão perdoados, né? E ajudará também você a evitar pecados maiores. Quer dizer, então, o mês do Ramadã também está atrelado, não é? Isso que eu achei interessante, né? Está atrelado também a perdão de pecados, dentro do conceito de pecados, ou seja, salvação por obras, nós sabemos, né, que o conceito é fazer os 5 pilares, mas é um detalhe que eu realmente não tinha me atentado sobre as regras de perdão de pecado no Ramadã, né? Interessante. Como é forte isso para a vida do muçulmano, né? Sim, sim. Como observamos, já foi um evento que abriu os céus. Né? O céu se abriu. Se o céu está aberto, o que acontece? O acesso é mais... Então, sim, o Ramadã ele é visto hoje, né, como um momento, uma oportunidade, tá, da pessoa ter seus pecados perdoados, ter uma... Né, é um momento, é um mês de generosidade, tanto de Alá quanto das pessoas. Tá? Alá está sendo mais generoso nesse mês. Então, uma oração, ela vale por muitas orações. Se existem... Eu lembro quando eu morava no Egito, eu via pessoas a qualquer preço lendo o Alcorão, andando no metrô, dentro do ônibus, porque existe uma crença que se ler o Alcorão todo durante o mês, todos os pecados são perdoados. Existe uma bênção muito grande para quem lê o Alcorão todo durante esse mês do Ramadã. Então, há um desespero das pessoas de quererem ler. Eu tenho até uma foto que eu tirei de um cara tendo seu sapato engraxado, assim, ele lendo o Alcorão enquanto o cara estava ali limpando o sapato dele. Então, assim, é um mês, sim, podemos falar mais sobre de generosidade de ambas as partes, tanto de Alá quanto dos muçulmanos. É um momento de busca de redenção, um momento de busca de mudança. Se nós, como cristãos, costumamos ter essa prática de renovar votos no fim do ano, né, na virada de um ano, esse é o momento que o muçulmano faz isso, com mais frequência, de ser um muçulmano mais fiel, de ser um muçulmano melhor, né, de ser um muçulmano mais verdadeiro. Então, existe essa busca, sim, né? É considerado também um forte mês símbolo de união. Acredita-se que é quando todas as divisões islâmicas, eu acredito que é isso mesmo, todas as divisões islâmicas se unem com um propósito só, sunita, xiita, Ahmadiyya, Sufi, né? Todas as divisões islâmicas, eles então seguem isso. Então, é um mês que eles estão ali, por mais que eles estão desconectados durante todo o ano, quando chegam no Ramadã, eles começam a andar mais numa linha. Então, o Ramadã tem também esse poder de aproximar os outros tipos de Islã. Isso é bem forte. Ô, Silvio, só um instantinho aqui, Danilo, é que eu estou recebendo algumas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Existem 2 perguntas aqui. Uma eu vou soltar a primeira para depois a Ivanice Chagas, não sei se você conhece, Jeff. Ela fez a pergunta se todos os muçulmanos eles conhecem bem o Alcorão e essas leis que você está citando. Olha, infelizmente, não. Nem todos os muçulmanos conhecem. Eu diria que os muçulmanos, de uma forma geral, conhecem pouco da sua crença. As visitações às mesquitas não são das mais lotadas, como a gente pensa. Os muçulmanos não são incentivados a estudar o Islã. Apenas uma classe de muçulmanos estuda o Islã. Mas o que é fortemente batido nos lares é a questão cultural que o pai e a mãe vai passar para os filhos. Então, os muçulmanos não têm tradições islâmicas. Esses livros, você vê esses livros sempre nas prateleiras dos líderes muçulmanos, nas mesquitas, mas nos lares você não vê esses livros. Então, não há um contato. Eles obedecem, seguem, mas por ouvir os seus líderes falarem. Então, não podemos afirmar que todo muçulmano
Não, existem poucos muçulmanos que sabem que existe uma biografia, daqui a pouco eu vou estar mostrando, falando sobre ela aqui também. Então, assim, no geral, não, eles não têm esse conhecimento como um todo, não. Eu acho interessante também, nisso que o Silvio falou, essa questão da oralidade, é uma comunidade oral, né, que ela vai passando um para o outro, e eu me lembro de um imã, líder de uma mesquita lá na China, que um dia, ele era meu amigo, e um dia ele conversou comigo, Silvio, que ele falou o seguinte, ele disse, olha, eu não sei mais o que eu faço com a minha comunidade. É uma mesquita numa comunidade com aproximadamente 25 mil muçulmanos, e aí ele disse, o povo não quer nada com a religião, o povo só vem aqui quando tem casamento, e o povo vem aqui quando tem a festa, quando termina o Ramadã, depois tem uma festa lá, que a gente vai falar um pouco, se a gente tiver oportunidade, e eu não sei mais o que eu faço. Eu já dei Alcorão para todo mundo, mas eles não leem. Eu já coloquei versos do Alcorão e do Hadith na parede das ruas do bairro, e aí foi engraçado, porque ele perguntou para mim, o que eu faço? O que você faz? O que eu faço? Aí eu falei, eu deu vontade de falar assim, olha, meu amigo Zacarias, a gente tem um probleminha desse também no nosso mundo lá. O povo lá também, eles não gostam muito de ir na escola bíblica dominical, o povo também tem uma dificuldadezinha de estudar também a Bíblia. Eu não falei porque aí, né, os dois iam entrar em depressão ali, né? E aí, mas eu conversei com ele na época, tivemos a oportunidade de compartilhar sobre os profetas e a oportunidade de deixar uma semente ali, né? Mas realmente essa questão oral o muçulmano, eu acredito que grande parte hoje é nominal realmente. Ele não está tão ligado à religião como a gente imagina, né? Nessa questão de leitura e tal. Sim, quase todos os meus contatos com muçulmanos no Egito, quando eu estava tentando me aprofundar mais no tema, eles me mandavam para falar com um sheik, com líderes. Eles me chamavam, não, vamos na mesquita. Isso acontece em todo lugar do mundo. O muçulmano, você vai conversar com ele, se você tem um conhecimentozinho um pouquinho, você vai ter mais do que ele, e ele não vai continuar a conversa, ele vai te mandar tirar dúvidas com o líder dele. Então, o líder a confiança grande no líder, é muito grande a confiança no líder. A outra pergunta, Légia, qual é Então, a outra pergunta, ela é bem mais técnica, então eu vou literalmente ler aqui. O Alex Machado, ele mandou essa pergunta, ele diz assim, durante o Ramadã, ocorreu a morte do tio do profeta, Abu Talib, a morte de sua esposa, Khadija, no ano 10 da missão, a morte de Fátima, filha do profeta, no ano 11, e a morte de Aisha, esposa do profeta. Então, minha pergunta é, como os muçulmanos enxergam estas perdas espirituais exatamente no mês do Ramadã? Existem muitas opiniões sobre essas perdas espirituais, vamos chamar assim, mas elas, no mês do Ramadã, elas não ganham muito destaque, vamos dizer assim, né? O que considera-se é que o mês do Ramadã é um mês sagrado. Uma pessoa dessa que morreu nesse mês, ele tem até o privilégio de morrer nesse mês. Mas não há necessariamente pelo que eu estudei, eles não falam necessariamente nessas mortes, né? Porque o tema principal do Ramadã é vida. Religação, vamos chamar eles até de religião, né? É um momento de misericórdia, eu morei no Egito, tem um túmulo de alguma dessas pessoas que foi citadas. E esses túmulos, eles não eram tão visitados no mês do Ramadã. Eu cheguei a visitar o túmulo de Hussein, que foi neto, cheguei a visitar o túmulo de Fátima, que está no Egito, né? O Jefferson deve ter visitado também, então eu fui testemunho ocular. Não visitei, não. Eu visitava com frequência esses lugares e não havia até que eles evitam se expor muito nas ruas, dependendo da época, se for verão, se for inverno, né, eles evitam se expor muito na rua, mas pelo que eu vi, não há
não é um momento de lembrar dessas mortes. Isso é o geral. Não é. Cada um tem esse momento, mas realmente não é o momento que eles veneram o cara. Tem o único evento mais forte de lembrar da morte de alguém no Islã, eu acredito que são dois: a morte a morte de Hussein, a morte quando para os xiitas, e a morte de Maomé. Esses são os dois maiores eventos no mundo que eles choram, lamentam a morte de alguém. Mas dos outros, não, a morte de Hadija, não. Para você ter uma ideia, o lugar onde Hadija morou, na Arábia Saudita, foi derrubado e virou um banheiro público. Tá? Você tem como uma coisa já tá. Então, assim, não há. Maomé é o cara que aparece, né? A Abu Bakr foi importante, também já destruíram o lugar supostamente onde ele morou e são locais públicos, né? Então, assim, não há Ô Silvio, é interessante o que você falou, que me fez lembrar de um negócio aqui, que alguém diz, né, pelo menos assim, quando a gente conversa um pouco sobre Islã, disse que o coração do Islã está na Arábia Saudita. Uhum. E o cérebro do Islã está no Egito, né? Pelo fato de ter a principal universidade de formação de teólogos e missionários islâmicos, que é Al-Azhar, né? A Universidade de Al-Azhar. Então, as pessoas dizem até isso, essa questão do estudo um pouco mais ortodoxo ali do Islã, né? É um pouco mais, até mais em relação a outros lugares. Com relação a essa questão das mortes, eu concordo com você. No Egito, ela não tem tanta validade. Agora, o problema é o seguinte: é quem representa o Islã. Porque é tão facetado, como você disse no início, você tem tantas linhas diferentes, tantas formas diferentes, tantas interpretações, dependendo do teólogo islâmico, traz uma linha diferente para aquela região do mundo, né? Então pelo fato de você ter mencionado do sufismo, foi muito bom você ter falado sobre isso, esse lado místico. Então você tem alguns lugares do mundo que eles até veneram essa questão dos mortos, dos túmulos, tal, relembram de forma diferente do que do Egito. E você mencionou também do túmulo de Hassan, e é o irmão dele, né, Hassan e Hussein, né? Eles eram filhos de Ali, os dois estão enterrados no Iraque, e eu visitei essas duas cidades. Uma cidade é Hussein, que está em Karbala, e o outro está na cidade de Najaf. Então, o mundo inteiro xiita, eles vão lá visitar, choram, caem ali em volta do túmulo. Eu tive dentro desses túmulos, desses locais do túmulo, né, que tem ali. E ali as pessoas vêm, fazem aquela ashura, né? Elas fazem o alto flagelo, relembrando a morte, as batalhas, né? Que eles morrem nessa batalha. Então é muito difícil no Islã você ter regras assim, né? Essa coisa de dizer que é desse jeito ou é daquele jeito, né? Obrigado. O Islã foi construído isso. O islamismo foi construído através dos tempos, né? Eu acredito que o islamismo, com tudo que eu já estudei, foi uma crença criada por homens através dos tempos, né? E ela foi tentada, foi muito enxerto, foi tentado muito aperfeiçoamento, né? Eu volto ao que eu falei no início, que o islamismo surgiu por causa do dinheiro de Hadija. Hadija foi não a criadora do Islã, mas a financiadora do Islã. Se não fosse pelo dinheiro de Hadija, não teríamos o Islã talvez existido hoje. Acho que não existiria o Islã, talvez existiria outra coisa, mas você vê o dinheiro de uma mulher, de uma viúva, né? O dinheiro de uma mulher foi que deu financiamento a essa crença, e a mulher é oprimida de muitas formas no Islã. Não vamos entrar nesse assunto agora. Aí, nos tempos modernos, o Jefferson até mencionou um pouquinho, 1935, não agora me falha a data aqui, entra o petróleo na Arábia Saudita. E esse petróleo então, o que dá o nitro para o Islã ser o que é hoje no mundo. Senão seria mais uma religião do Oriente lá, quietinha, talvez
Mas dois grandes momentos de crescimento islâmico, de avanço islâmico por finanças. Khadija começou, tá, com o dinheiro dela, e depois veio o petrodólar, que é o petróleo que deu esse boom ainda. E a reforma islâmica, vamos dizer assim, nós tivemos nossa reforma com Martin Lutero, mas os muçulmanos tiveram a deles também em 1300, né, que foi com Ibn Taymiyyah. Então, o Islã, nessa construção toda, ele sim teve várias mudanças. E para a gente voltar um pouquinho só sobre a questão do Ramadã, o Ramadã é um evento que as pessoas... Então, existem umas regulamentações, existem algumas coisas que é preciso ser cumpridas, né? O muçulmano precisa orar do nascer ao pôr do sol. No início do Ramadã, acreditava-se que um líder pegava um fio, né, branco e levantava. Aí, se ele conseguisse ver este fio branco, é porque já tem luz suficiente e já amanheceu, começou o Ramadã, o jejum. À noite, ele levantava o mesmo fio. Se ele não conseguisse ver o fio, já estava escuro, o jejum terminava, aí eles começavam a comer. Então, existem algumas coisas que eles têm que seguir. Nesse mês é obrigatório jejuar, salvo algumas exceções de algumas pessoas. Não pode ter relações sexuais, os casais têm que se segurar um pouquinho mais durante o momento do jejum, tá? Não podem brigar, não podem fofocar, não podem xingamentos, não podem criar, né, confusão, e tem que ser um momento de harmonia. A última refeição de madrugada chama-se shuhur, e a primeira é a refeição, mais uma vez, imitam o que Maomé fez, com tâmaras e água. Quando eu estava no metrô, no Egito, no Cairo, assim, no final do dia, as pessoas passavam dando os pobres que não podem bancar banquetes gigantescos, que isso é muito comum. Cara, tu tá aqui dormindo, de repente você acorda de manhã, construíram uma barraca gigantesca na tua rua, e ali virou uma cozinha, não passa mais carro, e ali virou uma cozinha com um refeitório enorme, e uma pessoa tá bancando isso, está pagando, porque ele acredita que se ele ajudar os pobres, se ele alimentar as pessoas do Ramadã, ele consegue perdão dos pecados. É uma jogada de ganhos aí, né? E aí quem é pobre pega uma sacolinha, enche de dates, né, de tâmaras, e dá na rua para as pessoas, que é a primeira comida, a primeira alimentação a ser ingerida para começar a comilança durante a noite. Ninguém perguntou ainda, mas o que vocês acham? No Ramadã, os caras perdem peso ou não? Cara, um mês jejuando? Como assim? Alguém teve a curiosidade de perguntar se perdem... Dá para perder peso? Fica magrinho? Fica saradão, será, no Ramadã? O que vocês acham? Eu já vivi nesse país aí, eu tenho a resposta. Eu sei exatamente o que acontece. Fala aí. Pelas dicas que você deu aí, já falando do que acontece, dos banquetes aí, eu acho que suspeito que pode acontecer até o contrário. Ô, Silvio, olha, meu amigo. Ainda nessa questão prática da rotina do muçulmano durante o mês do Ramadã, e essa também é uma pergunta que foi feita aqui também na live aqui, eu queria que se você pudesse compartilhar um pouco do que acontece no 27º dia desse longo jejum, esse evento, o que é esse evento, conhecido como Noite do Poder, né? Mas eu queria também que você pudesse explorar um pouco a construção histórica desse evento e também quais seriam as bases corânicas para esse evento. Certo, é importante a gente estar falando sobre isso. Eu vou só concluir alguns aspectos antes de chegar nesse tema. Sobre a pergunta que eu fiz, não. É um momento que eles engordam muito, porque eles comem bastante, loucamente, comem exageradamente. As pessoas, eles guardam dinheiro o ano todo para gastar no Ramadã. Quando ia nos mercados, as prateleiras estavam vazias. A gente tinha que fazer estoque de comida, porque a comida
quase que acabava nos mercados. É uma loucura, entendeu? A comida fica quase que escassa. Você totalmente sente falta de vários produtos. Então, a verdade, eles engordam muito mais porque eles querem se encher o máximo de comida para passar, quem pode, o dia dormindo, né? Jejuando dormindo, né? Ou de barriga cheia, e não passar tanta fome assim. Tá? Então, esse é o que acontece bastante. Assim, e daqui a pouco eu vou entrar mais no tema, Danilo, mas só que existem pessoas, já falei, que não precisam jejuar, né? Então, crianças não precisam, tá? Idosos, doentes, mulheres que estão naqueles dias, ou que estão grávidas, ou pessoas que estão em viagem, não precisam jejuar. Só que muitas dessas pessoas precisam repor esse mês depois. Então, eu tinha amigos no Egito que estavam devendo 1 ano de jejum. Não vão pagar nunca. Tipo assim, é acumulativo, vamos dizer assim, né? Por algum motivo, você pode dizer aos seus amigos, às suas famílias, olha, eu não estou me sentindo bem nesse Ramadã, não tenho condições psicológicas de jejuar. A pessoa tenta dar um jeito de comer escondido, beber escondido, mas ele tem que pagar esse jejum depois, ele faz jejum sozinho. Não é uma coisa muito agradável aos olhos dos acadêmicos, aos olhos dos líderes muçulmanos, mas isso pode acontecer, sim, pode ser adiado. Né? Esse é um mês que eles conseguem colocar lá para frente. Né? E, então... Ô Silvio, só para... Antes de você entrar no 27, no 27º dia, uma coisa que é interessante é que nós estamos falando de uma sociedade, geralmente, esse 1,8 bilhão de muçulmanos aí, quase todos eles vivem em condições em sociedades coletivas, né? Então, sim, essa questão de comer, de estar junto, quando encerra o Ramadã, né? Porque o Ramadã, ele se encerra, como você falou, de cada país, ela tomou, porque nós estamos falando de um contexto árabe. Só que, sim, a gente precisa lembrar que esse 1,8 bilhão de muçulmanos, a maior parte dos muçulmanos vivem em contextos não árabes, né? Isso. Então, significa que Bangladesh, o Paquistão, Singapura, China, Índia, Indonésia, essa parte toda aí, se você pegar a Ásia-Pacífico, você tem uma variedade de Islã, que é um negócio de louco. Então, a forma que a forma de encerrar o Ramadã, cada local tem o seu jeito. A forma de comida para encerrar, né? Uns é tâmara, outro usa outra comida mais... Então, cada local tem gente que o cara lá bate um tambor e pronto, está encerrado o Ramadã. Eu me lembro que no Iraque ficava todo mundo no restaurante com um pratinho na mão, olhando para a televisão, esperando o sheik principal fazer a oração, e o povo ali tremendo, a mãozinha tremendo, e era um período assim que as pessoas ficavam nervosas, né? Porque é o dia inteiro sem comer, não fuma, então, eu lembrei disso porque até mesmo pessoas que vão fazer negócios no mundo árabe, não é um mês muito próprio para isso, né? Porque as pessoas, para fazer negócio, como que se faz negócio no mundo muçulmano, ou no mundo árabe especificamente, falando, o negócio você faz ao redor da mesa. Sim, você faz comendo. Agora, você vai fazer negócio quando você não pode comer. À noite você come, mas é uma reunião de família, né? É uma reunião de família. Sim. Então, só para uma lembrança que me veio aí. Mas você pode ir na pergunta aí do 27º dia, aí, que tem bastante coisa legal aí, eu acho. Tem. Só talvez para ter um paralelo, assim, o Ramadã no mês do muçulmano é um pouquinho parecido com esse lockdown que a gente está vivendo hoje. As coisas param, as empresas se adaptam para que os funcionários tenham férias, muitas delas. Eles sabem que a produtividade nesse mês vai ser baixa. Então, eles se preparam para isso. É um tipo de lockdown, né? As famílias ficam mais juntas. Coitada, as mulheres que trabalham direto, porque elas passam o dia fazendo comida. Então, assim, eles se juntam para comerem, ficarem para comerem tudo. Então, assim, é um evento de separação, né? Então, é quase como um lockdown mesmo. Isso é muito comum. E se a gente for entrar no critério do muçulmano que mora no Ocidente, a gente não vai sair daqui hoje, né? Porque é uma complicação muito grande o muçulmano. No país islâmico é muito fácil para ele, porque eu lembro quando eu estava no Egito, os restaurantes, eles colocam papel ou cobrem os vidros
dos estabelecimentos, dos restaurantes cobertos com papelão ou papel, porque não pode ver quem está dentro comendo, porque é um cristão ou alguém que não precisa participar, porque se você pega comendo na rua, você pode ser agredido. Isso é muito comum no Egito. Foi como quando eu estava lá, né? Você é agredido ou preso se você está se alimentando em público, se você está bebendo água em público. Então, até a questão da mulher tem uma complicação muito grande aí, até como ela anda e se comporta nas ruas. Ela não pode ser atraente, era um odor muito, muito insuportável andar no metrô do Cairo, no calor, e as mulheres entrarem no metrô porque elas não tomaram banho, porque não podem ser atraentes. Eu levantava assim, como eu sou alto, eu levantava a cabeça e conseguia sobreviver, mas os baixinhos tinham muita dor de cabeça, porque o odor é muito forte, que a mulher não usa maquiagem, ela tem que ser o menos atraente possível para não fazer o homem pecar desse mês. Então, existem vários critérios aí, que podemos até voltar daqui a pouco sobre alguns desses assuntos, como é que a vida do muçulmano, como o Ramadã no país árabe. Mas, dia 27, lembra que eu falei de que foram várias datas, 23, pode ser 19, 20, mas o que fica bem presente é essa data do dia 27, que acontece essa Laylatul Qadr, né, que eles chamam, que é a noite do poder. Fala-se bastante sobre essa noite do poder, que foi quando o Alcorão começou a ser revelado. Então, se a gente for contar durante o mês, apenas no 27º dia que a coisa começou a funcionar, né, que é realmente o Alcorão. Então, o Alcorão, o livro dos muçulmanos, o livro sagrado dos muçulmanos, eles acreditam que foi transmitido de Alá para o anjo Gabriel e do anjo Gabriel para Maomé. Existe o Islã. Isso aqui que eu acabei de falar é uma coisa que continuou no islamismo. Existe uma cadeia de transmissores. Tudo no islamismo depende da cadeia de transmissores. Quem falou quem falou isso, fulano, ciclano falou isso. Isso aconteceu até na revelação, porque Alá não tem um contato direto com os seus servos. Então, na noite do poder, Alá transmitiu o Alcorão para Maomé através do anjo Gabriel, que Maomé transmitiu possivelmente para seus compiladores, e eles foram anotando esta noite. O que aconteceu nesse evento, né? Que noite é essa? Por que é a noite do poder? Um nome tão sugestivo, um nome tão forte como esse. É uma noite especial, né? Hoje comemorada, agrada a todos os muçulmanos. Eles preparam as casas para esta noite. Eles se purificam, eles tomam banho, limpam o tapete, né? Eles guardam os pedidos mais importantes para essa noite, né? Eles separam inclusive, sim, o dia mais importante, a noite mais importante do Ramadã, né? Porque foi quando deu início às revelações. Você lembra que eu falei que por 23 anos Maomé recebeu as revelações. E aí começa aqui. Alguns estudiosos muçulmanos dizem que Ramadã significa esta noite apenas, onde Allah começou a revelar toda a sua grandeza e a sua revelação à humanidade, e Ramadã significa os 23 anos de revelação. É uma noite que é muito bem falada, por muitos aspectos. Dos muçulmanos, quando falam dessa noite, eles trazem muitos benefícios que Maomé teve, né, por ter sido escolhido em transmitir a mensagem de Alá para a humanidade, mas é pouco falado como aconteceu isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível, que é uma história muito longa, mas é bem interessante. Se você perguntar como surgiu a revelação de Maomé, de Alá a Maomé, como que isso aconteceu? Ninguém fala sobre isso, na verdade. Fala sobre a noite do poder, né? Mas não fala como as revelações de Maomé surgiram e como isso teve o seu início. Então, vamos lá. Maomé estava na caverna, tendo seu jejum. Então, aparece no 27º dia, como a noite do poder, um ser, né, que supostamente eles acreditam que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele é meio que bipolar no Islã. Ele pode ser o Espírito Santo, que nós conhecemos, ele pode ser o anjo Gabriel, ele tem uma bipolaridade. Ele
eles querem dizer que para o cristão ele é o Espírito Santo, mas para o islamismo o anjo Gabriel é o anjo, né, o mensageiro que transmite a mensagem aos seres humanos, vamos dizer assim. E então Gabriel chega a Maomé está lá jejuando, e Maomé, quando percebe a presença desse ser que ele não sabia quem era, ele fica apavorado, assustado mesmo, com muito medo, e não entende se é do diabo, se é de Alá, se é de quem. Ele fica confuso. Nesse momento, o ser espiritual, vamos chamar de anjo, né, para a gente só dar seguimento aqui, chega para ele e fala assim, Ikra, que significa recite, né, que significa leia, recite. E Maomé diz que não. Nesse momento, o ser espiritual pega Maomé pelo pescoço, levanta e começa a sufocá-lo. Tá? Maomé, então, o anjo fala ao ser Ikra, né? Aí Maomé, naquele momento ali de estar sufocado, diz, tá, eu leio. Eu falo, eu recito. Aí o anjo solta ele. Eu sei que você não vai ouvir essa história em nenhum momento no Ramadã, talvez só aqui. Ou se você buscar as fontes que eu vou falar depois. Aí, depois que o anjo solta Maomé, o anjo fala de novo. Ikra, leia, recite. Ikra, a palavra Ikra, ele vem até, é uma raiz que nasce a palavra Corão, ao Corão, né, de recitar, é uma recitação, Ikra. Então, Maomé diz, não. Mais uma vez ele recusa. Aí o anjo pega ele pelo pescoço, o ser sobrenatural, né? E começa a sufocar Maomé. Nessa hora, ele então diz, tá, eu leio, eu recito. Aí o anjo solta Maomé novamente. Pela terceira vez, o ser sobrenatural fala, Maomé, Ikra. Deu algum probleminha aí? Eu acho que o Silvio perdeu a conexão lá. E enquanto ele volta, Jefferson, isso já iria, como nós já estamos nos encaminhando para o final também por questão de tempo, o que, como cristão, e você pode começar... Silvio, tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Vamos conseguir alguma coisa. Dá segmento aí, por favor. Beleza. Aí, no terceiro momento, que o anjo está apertando aqui Maomé, e diz o texto que Maomé fala assim, os meus sentidos estavam desaparecendo, eu estava morrendo. Então eu falei, eu vou recitar. Aí o anjo solta Maomé e Maomé começa uma recitação. Tá? Esta história está aqui nesse livro, que é a biografia mais antiga de Maomé. Essa biografia foi escrita primeiramente há 150 anos após a morte de Maomé e compilada por Ibn Hisham 200 anos após a morte de Maomé. Esse aqui é um dos livros mais antigos sobre a história de Maomé. Ele é mais antigo que todas as tradições. E aqui que está essa história. É um livro islâmico, publicado pela Oxford. E aqui está o detalhe desse acontecimento. E aí eu vejo que essa noite do poder, na verdade, foi um ato de assassinato. Maomé recitou ao Corão para não morrer. Se nós começarmos a trazer uma interpretação, essa noite do poder, na verdade, para mim, ela é uma noite que Maomé livrou a sua pele para trazer uma mensagem. Porque até a gente começa a trazer, se for trazer paralelos com isso até choca a gente, né? Que a gente não escuta muito isso. Se for trazer um paralelo com quem é o anjo Gabriel na Bíblia, você não vê Gabriel fazendo isso. Né? Você não vê o anjo Gabriel desta forma. Então, a noite do poder... Por que os líderes... Pode vir a pergunta. Por que os líderes muçulmanos não falam isso? Eles desvalorizam e diminuem a autenticidade desse material. Muitos não vão aceitar dizendo que esse material é um material válido, ou material puro, né, de uma história verdadeira, verídica. Aí vem toda a controvérsia. Então, o que aconteceu na Noite do Poder foi isso. E hoje, claro que nem o muçulmano quase sabe dessa história, eles não vão falar nas mesquitas, mas essa noite tem grande significado. É um momento... Essa história está também nas tradições. No Alcorão, como já foi perguntado, quem quiser saber onde está no Alcorão, está na Sura 97, 1 e 5. Até vou até ler um pouquinho, ela é curta, rapidinho aqui, ó. Diz assim:
de fato, nós o revelamos, o Alcorão, na noite do poder. E o que ele explicará o que é a noite do poder? A noite do poder é melhor que 1000 noites. Nela nascem os anjos e os espíritos, com permissão de Alá. Em cada recado, eles dizem paz, até o amanhecer. Então, essas são as referências mais fortes do Alcorão sobre a noite do poder. Mas a história do contato está na biografia de Maomé, que é na Sira de Maomé. Eu acho importante isso que a gente está conversando aqui. A gente está indo para o final. A hora que travou aí, Silvia, a gente estava falando sobre isso. Eu acho importante que esse conhecimento, algumas pessoas que talvez se relacionam com muçulmanos, elas possam até achar desnecessário. Sim. Eu não concordo, eu discordo, porque quando nós conhecemos as pessoas, porque nós não estamos falando de 1, 2 ou 3 pessoas, nós estamos falando de 1,8 bilhão, com crenças diferentes, são muçulmanos, porém com formas diferentes de crença, existem os pilares, tudo que a gente falou, mas existem as suas questões de acomodação, né? Que o Islã foi tomando, né? Na Indonésia, por exemplo, tem tribo lá que se você guarda um passarinho durante o ano, e aí se você conversar os seus pecados do passarinho, você solta ele, e os seus pecados são perdoados, porque o passarinho, quer dizer, isso não está escrito nada de nenhum lugar, mas tomou essa dimensão toda. Eu acho muito importante isso que nós falamos aqui nessa conversa de hoje, porque a gente precisa entender que as pessoas, os muçulmanos a qual nós nos relacionamos, seja ele alguém que está no deserto, um beduíno, ou seja alguém de um vilarejo mais pobre, ou alguém de Dubai, com seus milhões de empregados filipinos atrás deles, né? Que é o que a gente vê quando nós vamos ali em Dubai, muitos empregados de outros países ali, muita gente rica ali, são pessoas que estão fazendo o jejum. Claro. E essas pessoas, elas nasceram com esse contexto, elas nasceram nessa condição, e eu acho muito interessante nós, como cristãos, nós respeitarmos isso. Sim. Nós não temos que aceitar. Nas discussões teológicas nós já não aceitamos um ou outro, mas essa polarização, essa demonização, eu sou contra. Eu acredito que nós comunicamos com muçulmanos, precisamos respeitar, precisamos ouvir, aprender a ouvir esses muçulmanos, ouvir a forma de crença, o seu tempo de Egito, o meu tempo também, o próprio Danilo, nós não temos tempo, mas o Danilo teve a oportunidade também de ir para o mundo árabe, e tem amigos que ele comunica até sempre, quase toda semana está comunicando com amigos muçulmanos. Então, o fato desse diálogo, dessa compreensão de ouvir, vem muito disso. Acho que essa conversa nossa, ela traz essa pegada de entender. Talvez é estranho para nós a forma como aconteceu, de estrangular, do anjo que vem para estrangular, mas é o que eles acreditam. Eles acreditam, é uma noite poderosa, e é justamente hoje, né? A noite do poder é hoje. Mas, assim, para a gente finalizar, esse tempo nosso já está... aqui, a ideia aqui, alguma coisa, Silvio, dentro de tudo isso que a gente falou, como que é possível nós, como cristãos, relacionar com os muçulmanos e na questão de uma forma respeitosa, humana, como nós podemos ter oportunidade também de compartilhar aquilo que a gente crê, assim como também a gente está aberto a ouvir o que eles creem, né? Se você acredita que no Ramadã há a possibilidade de ter esse momento de interação com os amigos muçulmanos e poder também comunicar a mensagem do Evangelho? Eu acredito que sim. Isso é adotado até para quando a gente mora nos países árabes, né? Não é nada de assustador para nós o jejum, não é novidade. Então, eu não vejo problema um cristão, querer jejuar também neste mês e dizer para o muçulmano que está jejuando. Agora, ele só precisa ser claro para quem ele está jejuando.
né, para que não haja confusão, mas eu fiz quebra de jejum no Egito, né, quando eu morava lá, eu sentei lá com o pessoal e fiz isso junto. Alguém pode dizer, isso foi uma forma de contextualização. Não, eu queria passar o que eles passam, viver, né, o que eles vivem. Então, não, eu acho que quando nós lidamos com o público mais acadêmico, muçulmano, o público mais, que são uma quantidade muito pequena, que é uma minoria, não, aí eu acredito que a gente tem que apresentar fatos, apresentar argumentos, mas a grande massa, né, que é de muçulmanos, não conhecem o Islã, muitas vezes da forma que os líderes conhecem, e eles são obedientes ao que os líderes falam, e eles estão, na verdade, quando a gente vê os muçulmanos como vítimas do próprio islamismo, né, vamos dizer assim, que a gente consegue entender que eles, quem são? São pessoas como nós, que queremos ter uma aproximação com Deus, e queremos ter benefícios com contato com o nosso Deus, e que precisam ser, sim, amados. Eu acredito que isso aqui é uma forma de amor que estamos fazendo hoje, entendeu? É uma forma de amor, é uma forma da gente trazer um conhecimento, trazer o que acontece, o que é isso, na verdade, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas orem, para que mais pessoas compartilhem, não tenham medo, né? Tem gente que tem medo do Ramadã, não sabe como se comportar, como você chega. Se você tem um amigo muçulmano e você não comer e beber na frente dele, já é muita coisa, respeitando ele. Eu acredito que temos que ter esse respeito, sim. Eu fazia isso, eu não comia, eu não bebia no Egito na frente deles, eu não falava de comida, não falava, o cara estava com fome, o que eu vou falar? Então, existe, você não convida para almoçar lá em casa, né, claro. Eu acredito que nós cristãos, nós temos a mania de botar no peito que nós somos sempre os melhores, né, que nós temos a verdade, claro, certamente, mas existe aí um grande trabalho, Jefferson, de humanização, sim, do muçulmano, humanização, e eu acredito que as coisas negativas que nós temos que concentrar é contra o Islã, não contra o muçulmano. Né? O muçulmano é mais uma vítima. Como muitos são vítimas de falsos pastores, muitos são vítimas de falsos, né, outros líderes. Então, assim, entender, respeitar, e eu já ouvi bons testemunhos de pessoas que respeitaram esse mês do Ramadã, né? Já teve cristão que deu dates, né, que deu tâmaras, né, nas ruas. É uma estratégia do missionário, muito, eu vou dar tâmara e vou falar, e vou dizer que eu sou cristão, que eu respeito, isso vai dar um diálogo, e aí eu começo a conversar sobre a minha fé. Então, isso até é uma estratégia adotada por alguns missionários em países muçulmanos a entregar tâmaras no fim do Ramadã. Ou outros convidam até para quebrar o Ramadã na residência, chama um muçulmano para quebrar o Ramadã na casa, faz uma janta. Isso daí é uma estratégia incrível de se demonstrar o amor de Jesus para eles. Né? Então, eu acho que é um mês que nós temos que ver como oportunidade do teu vizinho aqui no Brasil, do teu vizinho no exterior, de você fazer alguma coisa para um mês muito importante para ele. Imagine alguém dar um presente para o seu filho no Natal, fazendo talvez um paralelo, né? Ou uma coisa assim. Eu acho que esse respeito ele é muito legal. Entender que ele realmente nós respeitamos, nós estamos ali, e eu creio que nesses momentos o Espírito Santo gera oportunidades também, e nós, às vezes, no tempo certo, às vezes ali, eu encerrava o Ramadã com amigos meus. Eles iam lá em casa, nós encerrávamos e depois ficávamos ali conversando, batendo papo, e no momento certo gerou-se uma situação de conversar, de falar sobre Cristo, nas crises deles, apresentar Cristo. Alguns deles vieram a ter experiência com Jesus, se converteram, e, né, mas é isso mesmo. Acho que esse respeito ele é fundamental, que a gente não esqueça disso, que nós não estamos aqui demonizando os muçulmanos. Quando nós estudamos as ciências islâmicas, quando nós falamos, nós podemos fazer a crítica pesada e descer a lenha na estrutura islã, mas as pessoas, os muçulmanos, a gente tem que amar. Jesus nos ensinou muito isso, com vários exemplos, e eu acho que a gente tem que seguir esse caminho mesmo.
Eu me lembro, complementando o que o Silvio compartilhou aí, com a questão desse relacionamento que a gente precisa ter com pessoas que creem em coisas diferentes da gente, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu visitei a mesquita do Hussein, lá no Cairo, uma mesquita imensa, e chegou o momento da oração e da pregação e tudo, e eu estava lá com eles, com alguns amigos, nós oramos juntos e tal, eu fiz todas as práticas deles, porém, a oração era a minha oração, né? Então, isso é impressionante como isso mudou a nossa relação. Depois desse dia, a minha relação com eles, ela de fato foi outra, ela tem sido outra. Por conta primeiro do interesse em entender o que eles creem, por quê, de onde surgiu isso, ao invés de demonizar a fé do outro, né? Então, olhar o muçulmano de fato como ser humano, assim como nós. Então, e já como nós estamos nos encaminhando para o fim por conta do tempo, infelizmente, essa conversa poderia continuar por alguns dias, de repente por um mês, como o Ramadã, né? Poderíamos conversar por um mês e terminar com a nossa noite do poder. Mas, Silvio, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar a sua experiência com todos os que estão ouvindo. Perguntas excelentes foram feitas aqui na live, no Facebook. E eu quero deixar aberto aqui para quem quiser dar alguma consideração final antes da gente terminar. E ao final, eu queria que a gente pudesse terminar com o Silvio fazendo uma oração para a gente aqui, e aí a gente termina esse tempo juntos. Silvio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter investido sua vida para conhecer pessoas que também são obra-prima da criação de Deus, muito amados por Ele. E, através do seu conhecimento, isso pode fornecer para nós ferramentas de como saber amá-los, como saber demonstrar o amor de Cristo para eles. E isso, para mim, foi muito enriquecedor, mostrar que o objetivo de conhecer outra religião, de saber como refutar argumentos religiosos, não é ganhar discussão, mas ganhar a pessoa para Cristo. E isso aí, essa parte de saber e amar o muçulmano, para mim, ela foi muito importante. Então, muito obrigado. Bom, eu também quero agradecer ao Silvio. O Silvio certamente vai ser figurinha carimbada aqui nas nossas, não só nas lives, mas nas entrevistas, artigos, coisas que o Hikma tem a proposta de fazer. Mas eu me lembro, as minhas considerações finais, ela é bem simples. João caminhava com Jesus e certa vez ele estava com o Tiago e Jesus pediu para eles, eles iam a Jerusalém e eles pediram para, Jesus falou, vai lá arrumar morada para a gente dormir. Eles entraram, bateram na casa do samaritano, os samaritanos não deram hospedagem para eles, e eles voltaram e João falou, eles disseram, olha, eles não deram hospedagem, se o senhor quiser, a gente pode pedir, orar e descer fogo do céu e queimar todo mundo. Então, o João, o apóstolo amado, né, que a gente conhece João como o apóstolo amado, ele quis queimar samaritanos. Aí depois, na caminhada com Jesus, tem um encontro com a mulher samaritana, mas o que a gente vê lá em Atos é que os convertidos, os frutos do resultado de Samaria, né, samaritanos e judeus, toda aquela dificuldade de preconceito lá do Antigo Testamento, toda aquela coisa, João, ele desce com Pedro para orar pelos samaritanos. Então, eu termino aqui dizendo que fazer as coisas em nome de Jesus e fazer as coisas com a atitude de Jesus. Às vezes nós trocamos um pouco as coisas, né? Eu tenho visto muitas forças, muitos teólogos, debatedores, muita gente falando, querendo fazer interação com o muçulmano, mas eu acredito que nós temos que fazer em nome de Jesus, mas sim com as atitudes de Jesus, né? Infelizmente, muitos fazem sem a atitude. Então, que a gente avalie tudo isso, e a proposta nossa é essa, de a gente refletir sobre isso, fazer em nome de Jesus com a atitude de Jesus. Obrigado, Silvio. Sim, só antes de encerrar, o Ramadã continua, tá, pessoal? Até o fim do mês, até
até domingo. Tem aí o último dia do Ramadã, né, que é a Eid al-Fitr, que é uma comemoração gigante. As crianças ganham brinquedo, ganham presentes, ganham roupas. Uma curioso festona. que é uma festa gigante, e tem até as casas da moeda de alguns países árabes, eles imprimem uma quantidade de dinheiro baixa, né, não sei se moedas de baixo valor, para que as pessoas pegarem dinheiro novo e saírem distribuindo. Eu tenho até um bolo de guiné egípcio, né, de dinheiro egípcio de 2 centavos, que eu peguei num desses montantes assim, que a gente troca, as pessoas pegam o dinheiro novo para dar nesse dia. E tem uma coisa muito importante que eu queria que vocês dessem bastante atenção, é que em relação à oração, e temos um manual de oração. Para quem não sabe, nós temos um manual de oração para o mês de Ramadã. Todo ano esse manual é distribuído, chama-se 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. Você acha na internet, faz o download gratuito. E no próximo Ramadã você pode começar a orar o mês todo por vários motivos e aprender bastante sobre alguns detalhes que tem nesse manual aí. Então vamos orar pelo Ramadã, pelo povo muçulmano, principalmente nessa data. Desde que eu comecei o ministério, eu escuto que o mês do Ramadã é o mês que mais muçulmanos têm revelações com Cristo, têm visões com Jesus, e aceitam a Jesus através de sonhos e revelações. Eu creio que isso é resultado da oração da igreja. Então, vamos continuar nesse propósito. É um mês que muitos vêm a Cristo, né? Então, busquem lá o manual de oração, orem aí até o final desses dias, e ano passado, pegue o manual de oração e comece a orar durante os 30 dias. Eu creio que vai ser uma grande bênção para os muçulmanos. Silvio, muito obrigado. Mais uma vez, a gente vai encerrando aqui, então, a nossa live de hoje. O Silvio vai fazer uma oração para a gente. A gente falou sobre isso antes de começar a live, e nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, se assim o Senhor permitir. Bem, oremos. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa tecnologia, que temos condição de nos conectar, Pai, e compartilhar, Deus, e aprender, Deus, e estar juntos, Deus, com distâncias mais próximas. E nós te louvamos por essa oportunidade, por esse benefício, Deus, de estar nesse momento conversando e tentando entender mais sobre a cabeça desse povo, tentando entender mais o que eles pensam. E, Pai, nós oramos para que tu venhas alcançar os muçulmanos com tua palavra, venha alcançar os muçulmanos com teu poder, nesse mês de tanto clamor, tanta busca, tanta angústia, muitas vezes, de buscar benefícios e ter uma aproximação com Alá, que eles possam encontrar o Deus verdadeiro. Eu acho que nossa oração principal é essa, Pai. Faça com que eles encontrem o Deus verdadeiro e ande no caminho verdadeiro, Pai. Faça com que a igreja também desperte para alcançar, Deus, os muçulmanos, e que mais e mais as pessoas possam dar importância, trazer os muçulmanos a seus lares, fazer com que eles tenham contato com o evangelho vivido, Pai, não só pregado. E que teu nome venha a ser glorificado, Pai, nas nações árabes, que teu nome venha a ser glorificado nos lares árabes e também nas lares dos muçulmanos espalhados pelo mundo, que são a maioria. Em nome de Jesus, aqueles que estão no Ocidente, que possa ser em contato, que possa ver uma cruz no caminho de casa, quando eles foram para a rua, ter contato com um cristianismo através da TV, da rádio, de qualquer coisa que seja, que tu venhas, Pai, se revelar a eles, que essa é a nossa oração, Pai. Revela-te a essas pessoas, e tem misericórdia, Pai, e faça com que teu amor venha a ser abundante na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém.